Boa tarde, irmãos. Prazer mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 14, versos 1 a 9. Para quem tem memória e atenção, o texto da mensagem passada, da mensagem retrasada. É o mesmo texto, mas nós estamos olhando ele cada vez por uma perspectiva diferente, trazendo um ensino novo ao coração dos irmãos. Então, vá lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam Jesus com engano, com dolo, e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia-se vender-se por mais de 300 denários e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde for pregado este evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu já disse e repito aqui que se nós lermos esse mesmo episódio no livro de João, nós vamos saber que quem está aqui nesse jantar é uma mesa linda que está colocada, irmãos. Você tem nela Jesus, que é o principal da mesa. Tem Simão, o leproso, que já não é mais leproso, foi curado. Se fosse leproso, não estava dando um jantar na sua casa, não estava colocando uma mesa, porque um leproso teria que ficar afastado. Na mesa também João nos diz que está Marta, está Lázaro, já depois de ressurreto, está também Maria. Então, que mesa linda que você pode imaginar, essa mesa com Jesus, sentado ali um homem que era leproso, não é mais, sentado ali Lázaro, que estava morto de 4 dias e foi ressuscitado, sentado ali Marta, ansiosa, fadigada, que o fosse ainda nessa ocasião, mas tem lugar na mesa com Jesus, e está aqui Maria, que vai fazer esta oferta. Os primeiros versos desse texto, quando nós lemos, parece que Jesus é apenas a vítima de uma trama, porque os primeiros versos nos disseram que os principais, os sacerdotes, os escribas, estão tramando como vão prender, tramando como vão matar, e tramando que vão fazer isso após a festa. Então parece que eles detêm um poder muito grande de decidir prender, decidir matar e decidir inclusive quando farão isso. Livro de Mateus capítulo 26, verso 2, Jesus já tinha dito aos seus discípulos: olha, vocês sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Eu quero pedir aos irmãos sempre que leiam as vossas Bíblias o máximo possível para ter assim a imagem mais fiel das coisas. Porque alguém que só leu Marcos 14, 1 e 2 vai ter a ideia de que os principais, os sacerdotes e os escribas são os homens que detêm a agenda. Vão ter a ideia que são eles que decidem as coisas, tudo está acontecendo conforme o que eles decidem, conforme o que eles planejam. Mateus diz que Jesus sabe que vai ser entregue. E esse entregue tem duas perspectivas. Jesus será entregue não apenas por Judas. Judas vai entregar Jesus. Mas, sobretudo, o Pai está entregando Jesus como sacrifício por nós. Olha, acima dessas autoridades, acima de qualquer autoridade, existe Deus. Não são as autoridades que fazem a agenda, que decidem o rumo da história. Quando nós vamos no livro de Atos, capítulo 4, verso 27 e 28, você vai ver que apenas parece que essas autoridades decidem, fazem agenda, definem o dia da morte de Jesus. Você vai ver que elas operam debaixo de um outro, que é Deus. Diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. É o que nós vimos. Para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se haviam de fazer. Eu vou repetir. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. As autoridades não têm agenda, elas estão aqui cumprindo uma agenda de Deus de entregar seu filho por meio delas para a nossa salvação. Judas o entregou por dinheiro, o Pai o entregou por amor a nós. As autoridades estão cumprindo a agenda de Deus. Maria surgiu a primeira vez lá na casa da sua irmã Marta, em Betânia. Apareceu lá para nós, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, enquanto Maria iniciou ali aos pés de Jesus, mas foi sugada pelos afazeres da casa. Ela estava ali, Maria, aos pés de Jesus. E eu queria dizer para você que hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda podemos, como Maria, estar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, estar aos pés de Jesus como seguidores dele, como aqueles que são seus discípulos e desejam andar à luz dos seus ensinos. Nós podemos, com o mesmo poder que ela ouviu aquelas palavras da boca dele, nós podemos ouvir aquelas palavras hoje. A palavra dele é viva, a palavra dele dura para sempre. Ah, mas quando que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos fazer isso? Toda vez que com esse espírito de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a Jesus, de conhecer o seu caminho, nós abrimos as nossas Bíblias, nós abrimos a sua palavra, é aos pés de Jesus que nós estamos. E se Maria fez essa boa obra, ela só pôde fazer essa boa obra porque antes ela esteve aos pés de Jesus aprendendo dele. Você não pode fazer uma boa obra para ele, você não pode agradar ele por intuição.
você só pode fazer uma boa obra para Ele por revelação, por aquilo que Ele revela na sua palavra. Então, primeiro é aos pés dele que você deve estar, para depois aparecer num jantar em Betânia, fazendo algo que Ele diz, olha, fez uma boa obra para mim. Para depois Ele dizer, olha, isso que foi feito aqui, onde for anunciado o Evangelho será pregado. Tudo isso aconteceu porque primeiro nós temos ela aos pés de Jesus. Por que hoje nós não temos muitas pessoas fazendo obras boas, significativas para Jesus? Ou talvez porque nós não estamos fazendo obras significativas para Jesus, que ele pode olhar e falar, olha, esse aqui fez uma boa obra para mim, porque a gente não tem estado lá aos pés dele. Então a gente não recebe da sua palavra poder para fazer uma obra significativa, e muito menos uma obra que quando nós formos ainda será contada, porque enquanto eu falo para vocês da obra de Maria, é em memória dela que eu falo, porque ela não está mais aqui. E é porque Jesus disse que em memória dela, onde esse evangelho fosse pregado, o que ela fez, seria contado. Mas antes disso, ela começou aos pés de Jesus. Eu queria rogar para você, com seriedade, fazendo o papel de pastor, rogar, ordenar para você em Cristo Jesus, que você não terceirize isso. Não passe o privilégio de você mesmo estar aos pés de Jesus para outra pessoa. Hoje nós temos muito recurso para aprender a palavra. Esse é um. A pregação agora via WhatsApp, à distância. Temos livros diversos. Temos apostilas. Temos vídeos no YouTube. Temos recursos infinitos. Mas ainda é essencial, é fundamental que você mesmo esteja aos pés de Jesus, conforme eu tenho dito, abrindo a sua Bíblia e lendo diretamente, sem uma relação mediada por pastor, por bispo, por apóstolo, por ninguém. Você e ele, de coração aberto como um discípulo, pedindo a iluminação do Espírito, desejando ser transformado no seu entendimento, desejando conhecê-lo melhor. Se você fizer isso com essa disposição, você vai aprender diretamente dele. Não precisa ser uma relação mediada, você não deve terceirizar isso. Fique você aos pés de Jesus. Não adiantava Marta cuidar dos serviços enquanto Maria aprendia, para que Maria levasse para ela o que aprendeu. Não, ela tinha o seu lugar ali, você tem o seu lugar ali. Não coloque isso daí para outra pessoa, não coloque sobretudo para mim. Eu tenho meu papel no ensino da igreja, eu não discuto isso, eu estou ciente disso, por isso que eu estou aqui domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia, cansado, mas incansável, desanimado, mas buscando ânimo, com preguiça e se esforçando, com outras coisas para fazer e abnegando de outras coisas para fazer. Eu sei o meu papel, mas não terceirize assim, não pense assim, olha, o pastor fica lá aos pés de Jesus, ele já me traz traduzido, interpretado o que ele disse. Não, fique você lá e ouça você mesmo as palavras dele. Internet, livro, apostilas são coisas boas, mas não substitua isso por estar lá aos pés de Jesus, você mesmo. Nós vivemos em um tempo agora, irmãos, que a pregação, o livro, a apostila, o estudo bíblico, que em si são coisas boas. Isso aqui é uma coisa boa. Que isso tudo tem que ser somado ao estudo particular da Escritura. Não substituir. Essa pregação aqui não é para substituir o seu estudo diário da Escritura, é para somar ao seu estudo diário da Escritura. Não substitua. Olha só Atos capítulo 17, 11, tendo em mente o pano de fundo, que é a pregação de Paulo que esses irmãos estão conferindo. Se Paulo viesse da igreja, tivesse vivo, viesse lá na igreja batista, seja sincero.
Você conferiria o que ele diz com a Escritura? Ou só porque é Paulo você engoliria tudo? Você confere o que eu digo com a Escritura? Atos 17:11 diz assim, Lucas escreveu Atos. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Eles fazem uma comparação entre os da Bereia e os que estavam em Tessalônica. E Lucas fala, os de Tessalônica são mais nobres. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia na Escritura se estas coisas eram assim. Entendeu? Eu não estou aqui para poupar nenhum de vocês do estudo diário, solitário, às vezes cansativo, mas proveitoso e insubstituível da Escritura. Isso daqui que nós fazemos não é para substituir o estudo diário das Escrituras. Pelo contrário que eu estou aqui. Estou aqui para rogar que você confira tudo o que eu digo com a Escritura. Os primeiros cristãos não tinham vídeos para assistir. Não tinham apostilas para ler, não tinha tantas pregações para ouvir. Sabe o que os primeiros cristãos tinham, na maioria das vezes? Cartas para ler. Ou cartas que eram lidas para eles porque eles não tinham, muitos deles não sabiam ler. E é o que nós temos, o que você tem aí, aqui está a Bíblia. Você tem cartas para ler. Fique lá você aos pés de Jesus, aprenda o que lhe for possível aprender e deixe as outras coisas somarem a isso. Você vê, por exemplo, agora, né, irmãos, nesse tempo aí de pandemia, quanto que fomos assim afastados e privados das nossas reuniões de pregação. Já pensou quem vive só de pregação de culto? Já pensou aqueles que terceirizaram, que vivem do que os outros falam para ele, que ouviram aos pés de Jesus, mas que não tem assim uma relação direta com as palavras de Cristo, não tem assim uma intimidade de abrir o livro e ler, e não entendendo umas coisas, entendendo outras, mesmo assim se alimentarem. Pois bem, agora eu quero falar um pouco sobre a fala de Jesus para Maria. Quero destacar algumas coisas. Jesus diz para os discípulos uma frase linda, linda. Eu estou afeiçoado a isso que ele disse. Ele disse para os discípulos assim, ó, ela fez o que podia. Ela fez o que podia. Jesus, ao contemplar as nossas obras, lembrando que Jesus contempla as nossas obras, embora nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Então a salvação também não é para nos poupar das boas obras, é para fazer-nos trabalhar nas boas obras. Ao olhar as nossas obras, ele não nos avalia por comparação. Não nos avalia por comparação. Mas baseado na nossa capacidade, ele nos avalia baseado no que nós podemos fazer. Ele sabe a capacidade que deu a você. Você ainda não conhece ela na sua plenitude. Ele sabe a sua capacidade na sua plenitude. Ele não elogiou Maria por uma comparação, ele elogiou Maria, ele falou, ela fez o que podia, fez um elogio público para Maria. Ela fez o que podia, mas não foi um elogio por comparação, não foi tipo assim, olha, Maria fez mais do que Marta. Não, ele disse, Maria fez o que podia. Ele não disse, Maria fez muito mais do que André, ele disse, Maria fez o que podia.
Ele não disse Maria fez 2 vezes o que Mateus faria, não. Ele disse Maria fez o que podia. Ele não disse Maria fez o que Judas nunca pensou fazer. Ele disse Maria fez o que podia. Ele não disse Maria fez menos ou fez mais que X. Ele disse Maria fez o que podia. O que isso significa? Que ele não nos avalia por comparação. Ele não está olhando para nós e comparando Alessandro com Marcelo, Marcelo com Ailton, Ailton com Spurgeon, irmão Rafael Julião com o pastor Rubens e vendo quem faz mais baseado no que o outro faz. Não, ele está vendo se a gente está fazendo o que nós podemos fazer segundo a capacidade que ele nos deu. Ela fez o que podia, você fez, você faz, você planeja fazer o que você pode. Qual é a sua régua? Então, se ele não nos avalia por comparação, por que a gente vai se avaliar por comparação, irmãos? Por que você vai se avaliar baseado no outro? Por que você não se avalia baseado nas suas condições? Porque as condições mudam. Na sua capacidade, nos seus dons, no seu momento também. Porque, exemplificando, o papai tem agora 75, 76 anos de vida. Ele não pode mais se avaliar mais baseado no tempo que ele tinha 40. Porque as condições dele mudou. Os dons dele vão operar de outra forma. Ela fez o que podia, o que você pode, baseado no seu momento, na sua circunstância. Um jovem solteiro não pode se avaliar comparado com um homem casado que tem outras atribuições, que tem outras demandas. Cada um avalie-se a si mesmo, baseado em si mesmo, nos dons que recebeu, nos seus momentos, nas suas circunstâncias. Por que eu insisto em você não se avaliar comparando? Porque se você vai avaliar comparando, você vai cair em pecado irremediavelmente. Só são pecados de polos opostos, mas são pecados na sua essência. Porque comparação produz orgulho. Você vai falar, olha, eu tenho feito mais que ele. Eu tenho evangelizado mais que ele, prestado os cultos a Deus mais que ele, pregado mais que ele, levado a Cristo pessoas mais que ele. Orgulho. É baseado no que você pode, o que você pode é baseado no que ele te deu, que você deve se avaliar, não é olhando o outro. Lembre-se, ele não disse Maria fez mais do que Marta, ele disse Maria fez o que podia. Porque se você se avaliar por comparação com o outro, pode ser que tem coisas que você pode fazer e não está fazendo. Embora esteja fazendo mais que o outro, porque a sua capacidade, talvez Deus tenha te dado uma capacidade maior. Esse é um polo. Outro polo é que pode produzir baixa autoestima, para assim dizer a palavra, que não sei se é a melhor palavra, mas acho que dá para se fazer entender. Por comparação, tem gente que por comparação se sente o máximo superior, tem gente que pela mesma comparação se sente o lixo. O nada, o zero, o coisa nenhuma, o insignificante. Porque pega a régua da comparação com o outro, em vez de olhar para si mesmo, para os seus potenciais, para os seus dons, para aquilo que Deus lhe deu. Pessoa que olha e fala, eu não sou tão bom quanto ele, isso daí é paralisante. Se eu ficasse aqui olhando aqui, irmão Alessandro, quem que você acha que prega assim bem? A John Piper. Mas eu tenho que fazer o que eu posso. Jesus vai olhar se eu estou fazendo o que eu posso. Não vai falar, olha, você fez menos que John Piper. Então, em vez de gastar tempo se comparando, gaste tempo desenvolvendo o seu potencial ao máximo, fazendo o que você pode, conhecendo os seus dons, seus limites, se testando. Ao invés de gastar tempo se maltratando e invejando.
O padrão de recompensa das nossas obras não é por comparação, é baseado no que nós podemos, baseado no que ele nos deu. Olha só, Lucas capítulo 12, verso 48. Baseado no que você pode, baseado no que você recebeu. Diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ao que muito foi dado, muito lhe pedirá. O que ele vai pedir de você? Só o que ele deu. O que ele vai exigir de você? Só o que ele confiou. Ele não vai pedir de você o que ele confiou para o outro. Ele não vai pedir para o outro o que ele confiou a você. Ele é justo e bondoso. Ela fez o que podia. Deus não olha, irmãos, a quantidade do que nós estamos oferecendo ou a excelência do que nós estamos oferecendo apenas. Ele olha se nós estamos oferecendo, se nós estamos ofertando segundo as nossas condições. Não é pela quantidade do que você está dando, é pelas suas condições. De maneira que alguém que dá 10 pode ter dado mais do que alguém que deu 20. Porque às vezes essa pessoa que deu 10 fez o que podia e aquela que deu 20 se poupou. Lembra da oferta da viúva pobre, como Jesus avaliou? A oferta pequenininha, mas tinha dado mais que todos os outros. Nosso chamado é para abençoarmos as pessoas, conhecendo as nossas capacidades, esgotando elas, manifestando nossas capacidades para que a glória de Deus seja conhecida. Porque Maria, quando faz o que pode, comunica a virtude de Deus, a generosidade. A oferta dela é uma oferta generosa, comunica o caráter de Deus. Ela é filha de Deus, tem que manifestar a sua generosidade, tem que dar o que possui. E para você manifestar a virtude de Deus, o caráter de Deus, você não tem que dar mais do que ninguém. Você tem que fazer o que você pode. Jesus pode olhar hoje para você e dizer: Marcelo, você fez o que podia. Ailton, você fez o que podia. Rosana, você fez o que podia. Alguém nós podemos, nesse ponto aqui, nos defender, nos afastar e dizer o seguinte, falar, olha, mas se Jesus estivesse aqui, assim, se eu pudesse vê-lo como Maria viu, saber ali a sua estatura, o seu formato, o seu rosto, olhar nos seus olhos, ver ele aqui transitando nessa sala, sabendo que ele é aquele que ressuscitou Lázaro, que andou sobre as águas, que multiplicou pães, que morreu na cruz, que veio do céu, se encarnou, para o céu voltou, do céu virá. Ele aqui, eu faria muito mais. Falta-me assim a necessidade dessa sensorialidade com ele para eu fazer muito mais. A gente pode se esconder atrás disso, mas eu queria dizer que Jesus sempre está. Sempre está. Disfarçado, mas sempre está. Jesus está todas as vezes que nós estamos de frente do necessitado. É ali que Jesus está. Disfarçado, mas é ali que ele está. Olha só o que diz Mateus capítulo 25, 37 a 40. É um grande estímulo aqui para nós fazermos para Jesus uma boa obra. Ah, mas onde eu acho Jesus? Onde eu acho Jesus para fazer para ele uma boa obra? Ele não está no céu?
Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Quando tu tiveste Covid e foste curado? Quando tu ficaste desempregado e precisaste de ajuda? Quando tu perdestes um filho, Jesus, e nós não ligamos? Quando foi? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Onde está Jesus? Na figura do necessitado. Quer fazer uma boa obra para Jesus? Encontre uma pessoa necessitada. Não vá buscar alguém com mérito, não. É uma pessoa necessitada. Fez aquela pessoa, fez a Jesus. A pergunta não é, irmãos. A pergunta que você não deve fazer é a seguinte: comparado ao pessoal aí, comparado à turma aí da Batista de Vila Nogueira, eu estou fazendo mais, estou fazendo menos, estou fazendo igual. Como que eu estou aí? Eu estou na média, estou abaixo. Se ficar na média já está razoável, já passa como membro, já dá para ser aceito, dá para ficar, não está muito bom, mas dá para ficar. A pergunta não é essa, não é por comparação, é você faz o que você pode. E aí fazer o que pode não exclui fazer sacrificialmente. Fazer o que pode não exclui fazer sacrificialmente, e sacrificialmente não no sentido apenas de um esforço. Porque essa é a tradução mais direta que a gente tem da palavra. Quando você ouve a palavra sacrifício, você pensa num esforço. Não, sacrifício no sentido de fazer algo que nos custa, algo que não é barato fazer, algo que a gente tem que fazer até com algum prejuízo próprio. Porque o que Jesus fez para Maria e para Marta foi com prejuízo próprio. Ressuscitar Lázaro, se você tiver a disposição de ler ali o capítulo 10, 11, ressuscitar Lázaro faz ele ser mais buscado, odiado pelas autoridades. Isso vai apressar a sua morte. Tanto é que pretendem matar não somente ele, mas matar também a Lázaro. Sabia disso? Que eles intentaram matar Lázaro para assumir com a prova do que Jesus fizera, que era intolerável um homem ressuscitar um morto de 4 dias e Jesus ressuscitou. Então, qual que é o único jeito? Matar Jesus, matar a prova. Então, fazer sacrificialmente, quem faz o que pode, invariavelmente a gente faz com sacrifício, faz sem se poupar. E aí eu queria te convidar para ver aqui essa oferta de Maria. Ela chega por trás de Jesus com um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. Vaso de alabastro é o material que o vaso é feito. Provavelmente alabastro é uma pedra. Então o perfume estava condicionado num vaso de alabastro, nessa pedra. Assim como perfumes nossos estão condicionados em vasos de vidro, vasos de cristal, estava num vaso de alabastro. O modo mais simples para entender isso aqui é que ela estava derramando sobre Jesus um perfume importado caríssimo, por isso é um gesto sacrificial. Não tem perfume de lavanda, perfume de café, perfume amadeirado, perfume de sei lá o que. Perfume de rosas. Perfume de sei lá o que. O perfume aqui é da essência de nardo. Unguento de nardo, perfume de nardo. E aí ele traz aqui uma característica de nardo puro.
significa que era um perfume não batizado, não misturado, puro. E por que eu disse que é um perfume importado? Porque, segundo os estudiosos, os livros que nos falam dos costumes, não havia nardo em Israel. Havia nardo nas cordilheiras do Himalaia. Então vinha de lá essa essência até Israel. O perfume vinha de lá, perfume importado. E o modo que ela faz essa oferta não permite que nada seja poupado, é tudo entregue, porque quebrou o frasco e derramou tudo. Quebrou o frasco, não tem como guardar, irmãos. Não tem como guardar, tá entregue, tá derramado. Se um vaso de perfume, se um pote de perfume seu aí quebrar, você sabe que se você deixar aquilo aberto, a essência vai embora. Então ela quebrou mesmo propositalmente, como quem diz, eu darei tudo. E você vê do livro de João, diz para nós que tinha ali 1 libra de perfume. 1 libra de perfume é 500 ml. Meio litro de perfume importado, caríssimo, foi o que ela derramou. Como que você usa o perfume? Normalmente eu tenho aqui alguns perfumes separados, mais baratinho para o dia a dia, um mais melhorzinho um pouco, com ocasião especial. Aí você só dá pouquinho. Normalmente aquilo é melhor, a essência fica. Ela pegou esse perfume de nardo importado, caríssimo, preciosíssimo, quebrou o vaso, derramou sobre Jesus. E como uma moça de uma família assim simples conseguiu chegar aí a ter meio litro de um perfume caríssimo, normalmente isso daí era comprado, você não chegava lá, me dá meio litro de perfume de nardo, não. Comprava gota a gota e guardava. Normalmente isso era guardado para a noite de núpcias, para o casamento dela. E aí aquilo que lhe é precioso, ela oferta, é um gesto sacrificial. Ela fez o que podia e fez com sacrifício, fez com generosidade. E caro, muito caro. Muito caro. Os discípulos vão dizer que poderia se vender aquele perfume por mais de 300 denários. De que quantia eles estão falando? Provavelmente de uma quantia que você não tem um perfume aí na sua casa desse preço. Que é o perfume que ela ofertou. 300 denários, um trabalhador trabalhava. Cortou, vamos voltar. E perfume caríssimo. Um trabalhador trabalhava um dia para ganhar 1 denário. Aquilo equivalia a 10 meses de trabalho. Você tem aí um perfume que você trabalhou 10 meses para comprar? E aí você pegaria esse perfume, quebraria o frasco dele assim na cabeça de Jesus como uma oferta, como unção para o corpo dele, preparando ele para a sepultura? Foi isso que ela fez. Qual que é a conclusão que nós tiramos disso, irmãos? Que a graça de Deus na nossa vida não é para produzir relaxo, negligência, atraso. Ela se antecipou, o texto diz, não dá tempo da gente entrar nisso, fica para a próxima. Não é para produzir o modo econômico de fazer todas as coisas, de fazer o mínimo, de fazer um pouquinho melhor que o outro já está bom, de fazer o da média já está bom, fazer o suficiente para ser membro já está bom. A graça de Deus não é para produzir isso, irmãos. A graça de Deus que nós recebemos, Cristo na cruz por nós, é para nos produzir um modo de fazer com excelência. A gratidão se manifesta em melhores ofertas. Por causa da gratidão, nós damos melhores ofertas, não as piores ofertas, não esse modo aí, você sabe do que eu estou te falando, onde sempre se faz menos do que se podia fazer. Vamos encerrar com 2 citações aqui de Davi, onde você vê que o ímpeto do salmista é ofertar o melhor possível, é fazer o que pode, é fazer sacrificialmente.
não para comprar de Deus um favor, mas porque recebemos dele um. Maria não está fazendo isso aqui porque o irmão dela está doente, não. Para ver se convence Deus, se persuade Deus, se corrompe Deus, dando alguma coisa para Deus. Quem sabe eu dando esse perfume aqui, ele vai levantar meu irmão. Não, o assunto já está resolvido. Lázaro está sentado na mesa, vivo novamente. Está resolvido. Quem é você quando o seu problema se resolve? Que oferta que você tem quando tudo está certo de novo? Tem gente que dá nardo, dá até mais, mas assim, porque tem um problema. A hora que o problema resolveu, você não acha ele derramando nem perfume de terceira, mas nem água ele tem mais para dar. Davi diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É o ímpeto da gratidão. Em Samuel capítulo 24, versículo 25, ele diz assim para Araúna: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Tá bom, meu irmão? Essa é a exortação de Deus para você. Qual é o seu vaso de alabastro com unguento de nardo puro que você pode quebrar hoje e derramar sobre os pés do Senhor e ungí-lo? E fazer para ele uma boa obra, de modo que ele, olhando para você, disse: fez o que podia, se antecipou, fez o que podia. Que Deus abençoe. Ainda a gente vai tornar quarta-feira nesse texto para falar de outros aspectos que não foi possível cobrir nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém.